do ISEPAM, que é o Instituto de Educação Professor Aldo Laerte Campos. A educação no Brasil é tardia, como já sabemos, mas já se percebe, de certa forma, uma evolução possibilitando uma destruição educativa para se projetar no século XXI. Como o senhor vê a posição dos países africanos nesse contexto de destruição educativa, visto que não há educação sólida nesse continente, na maioria dos países? São as duas só, professor. Carlos Eduardo, coordenação do Instituto Tecnológico da Escola Técnica Henrique Lage. Tendo em vista, Carlos Eduardo, desculpa, tendo em vista a falta de professores na área naval e profissionais que atuam na área, o Henrique Lage está propondo a criação de um curso superior na área naval. Qual a sua opinião? E por fim, last but not least, em relação a Vera Lúcia, de Ise Bom Jesus, do Itabapoana. Em relação à educação à distância no Brasil, poderia ela ser um caminho para a reinvenção de nossa educação mediada pelas novas tecnologias? Em relação à primeira pergunta, que diz respeito a ferramentas tecnológicas e a relação professor-aluno na primeira infância, eu sinceramente não sei responder e eu convido o FAITEC a fazer um seminário sobre esse assunto, só que não pode apenas convidar professores para falar. Tem que convidar gente, por exemplo, que trabalha com portabilidade na TIM, na Oi, na Vivo, etc., sobre aplicações educativas por meio de celular. Precisaria convidar alguém do Google, alguém do Positivo. Tem alguns engenheiros no Nordeste do Brasil, particularmente o Silvio Meira, né, que é um especialista. Já fiz convite para ele fazer uma videoconferência para a gente, aguardando ele. Então, ele vai estudar. O Silvio Meira fez o doutorado de matemática na UCLA nos anos 70 com esse professor que é o inventor da internet. É um sujeito muito interessante e ele faz aquela estatística, né? Ele e o Osiris Silva, na verdade, que é absolutamente chocante, né? Quer dizer que uma tonelada de cana-de-açúcar custa $18. Né? Não, pera, um quilo de cana-de-açúcar custa 18 centavos. Um quilo de computador custa $500. Um quilo de avião custa $5.000. E um quilo de uma bactéria capaz de comer outras bactérias custa 5 milhões. É uma lógica muito interessante de conforme você vai agregando conhecimento e tecnologia a um determinado processo, o seu valor vai crescendo e isso é algo que nós temos de ter em mente. Eu acho muito importante fazer um seminário sobre esse assunto aqui, porque senão o risco você já sabe qual é, aliás, o resultado, que é os alunos que vão ensinar os professores, porque eles vão ficar também muito mais... Os computadores estão quase que se tornando econômicos e biométricos, eles vão ser uma extensão do corpo das pessoas e os professores vão acabar comendo poeira nesse assunto. Sobre a pergunta africana, olha, essa é uma pergunta. A África é um desafio. Se as coisas já são difíceis para um país, uma potência média, emergente, como o caso do Brasil, para os países africanos, muitos desses temas aqui são ainda mais desafiadores. Alguns dos africanos têm vantagens que saltam aos olhos. Os angolanos, por exemplo, um país muito pequeno, 20 milhões de pessoas, riquíssimos em diamantes, riquíssimos em petróleo, eles podem utilizar esses recursos para fazer um salto vertiginoso para uma economia mais desenvolvida. Isso é fácil ou difícil? Vai depender muito das instituições, como é que as instituições vão tratar problemas crônicos desses países, como é o caso da falta de gente na gestão pública, corrupção, etc. Agora, para mim, o fenômeno mais interessante que está acontecendo na China, e é um fenômeno silencioso, que está acontecendo na África, e que é um fenômeno silencioso e praticamente invisível para quem está de fora, é o fenômeno da chinesização da África. A África, quem acha, o estudo disso aqui, colonização é algo que acabou no século XX, né, está cometendo um erro, porque é uma neocolonização em curso por parte da China em relação a países africanos. Esse é um processo muito interessante, porque qual foi a grande vantagem comparativa da China nos últimos 30 anos
e que permitiu a ela se converter na segunda maior economia do mundo em termos de poder de paridade de compra. É o fato de que ela criou uma legislação muito amistosa para o recebimento de investimento estrangeiro de manufaturas. Quer dizer, se você quisesse montar sua fábrica de camisetas na China, você ganhava água, energia elétrica e o terreno durante muito tempo de graça, né? Poucos impostos a pagar, quer dizer, uma carga tributária baixíssima ao contrário do Brasil, só que o sócio estrangeiro era forçado a emitir ações por um sócio chinês. Então, os municípios na China, as províncias na China, o governo central na China se tornaram grandes acionistas de empresas internacionais. Além dessa legislação muito amistosa do investimento estrangeiro direto, o que os chineses fizeram? Conseguiram acordos, que parecem acordos de livre comércio, para que os seus produtos entrem de maneira privilegiada nos grandes mercados compradores do mundo, que são os mercados dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Né? Então, ao passo que o Brasil não tem acordo de livre comércio com nenhuma dessas regiões, os chineses têm com as três. Ora, se você tem uma legislação amistosa e a porteira tem entrada para você jogar o seu produto nesses grandes mercados, o que as grandes empresas fazem? Transferem a sua capacidade produtiva para a China, produzem na China, não para vender para os chineses. Essa história que a China é um mercado de 1 bilhão de... Não, a China é um mercado de... A China é um país de 1,2 bilhão de pessoas, mas é um mercado ainda relativamente pequeno. A renda per capita no Brasil é 4,5 vezes maior do que a renda per capita na China. Esses produtos são produzidos na China e são vendidos nos Estados Unidos. Ou seja, a baixa remuneração dos custos de produção na China, associado a acordos de livre comércio e a legislação amistosa a investimentos, foi o que fez a grandeza econômica da China nos últimos 30 anos. Só que agora, a razão do seu sucesso é também, digamos assim, o prenúncio do seu fracasso. Porque você não pode dar ganhos salariais muito grandes na China, senão você perde a competitividade da sua mercadoria. Então, o que os chineses estão fazendo? Os chineses estão fazendo... O que os Estados Unidos, sobretudo, fizeram com a China, os chineses estão fazendo com a África. Uma parte importante da produção chinesa já é realizada em território africano. Estão construindo estradas, ferrovias, infraestrutura na África, porque é um dos poucos recantos do mundo onde a mão de obra consegue ser ainda mais barata do que na China. Então, nós estamos vivendo uma espécie de êxodo, né, produtivo chinês em relação à África. E isso para a África é ruim, porque muito do seu independentismo do desenvolvimento vai ficar sacrificado pela mão pesada do governo chinês, mas é bom também, porque é preferível esse tipo de relação com os chineses do que não ter desenvolvimento nenhum. Sobre curso superior na área naval, não é só de curso superior que nós precisamos de profissionais na área naval em todos os níveis. Aliás, sabe qual é uma das profissões mais altas hoje profissionais de China? É a profissão de homem-rã. O que a Petrobras está contratando de homem-rã para consertar peças em plataformas continentais é uma loucura. Outro dia eu conversei com uma moça, psicóloga da Petrobras. De risco, mas ficar desempregado é pior. Outro dia eu estava conversando com uma moça que é psicóloga da Petrobras, e eu perguntei para ela: você trabalha na área de RH? Ela disse: não, o meu trabalho na Petrobras é fazer o acompanhamento prévio e posterior a esses longos períodos em alto mar que os homens passam. Às vezes eles chegam a passar 2 horas e meia debaixo d'água consertando uma peça. Nós precisamos de muita gente para criar isso. Infelizmente, isso eu acho que precisa de uma reforma legislativa importante, porque parcela significativa da formação ainda tem que ter o aval, o beneplácito do Departamento da Marinha e do Ministério da Defesa. Isso precisa se civilizar um pouco. Sem dúvida, a educação à distância é um grande desafio para o Brasil. Semana passada eu conversei com aquele Shahin Zahar, que criou o segundo maior sistema de ensino privado do Brasil, que vendeu a parte de material didático dele para Pearson por 900 milhões de reais. Ele falou assim: o principal desafio do século XXI é fazer a educação à distância. Né? Agora, é difícil você fazer a educação à distância se o seu computador é um computador fixo, não é um computador que você tem sobre a sua mesa. Mas a partir do momento que ele pesa 150, 200 gramas, você pode carregar para ele, ele tem conexão 3G barata, aí a educação à distância realmente é algo que vai florescer de uma maneira muito dramática.